Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP. E hoje a gente vai falar com o CEO, fundador de uma companhia que está dando muita alegria para os investidores. Vocês já viram na descrição de quem que eu estou falando, mas essa ação ela subiu 450% desde 2022. Está na nossa carteira Small Caps também, é o papel que mais subiu na nossa carteira Small Caps. A gente continua gostando bastante do papel. A gente vai falar com o Fábio Curi, que é CEO da Curi, a empresa que tem mais de 60 anos de vida aí no mercado. Fez o IPO em 2020, é uma construtora focada no mercado de baixa renda, muito focado ali no Minha Casa Minha Vida, com uma presença muito grande no eixo Rio-São Paulo. Então a gente vai saber tudo do que tem dado tão certo para a Curi, por que a gente gosta bastante. E para isso, para tocar esse bate-papo aqui comigo, eu estou com o Igor Altero, que é o Head de Análise aqui do setor de Real Estate na XP. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Ferreira. Tudo bem, Fábio? Fábio, muito obrigado pela sua presença. A gente já tentou marcar algumas vezes esse bate-papo, então a gente está muito feliz de tê-lo aqui conosco para bater esse papo. Obrigado, boa tarde a você, Ferreira. Obrigado, Igor, boa tarde. Vamos lá, não deu certo outras vezes, agora estou aqui pronto para a gente bater esse papo. Pô, que bacana. A gente estava falando, inclusive, antes de começar, da origem da sua família libanesa, seu avô veio para o Brasil, enfim, depois seu pai montou esse negócio com o seu tio. Conta um pouquinho para a gente desde o começo, da história da sua família. É uma história bem típica da imigração libanesa que teve acontecido nesse país. Uhum. Meu avô veio no meados do século passado para cá, meio com uma mão na frente e outra atrás, por conta da crise que havia no Líbano na época. Uhum. Começou a fazer sua carreira aqui como comerciante, como muitos deles fizeram, e conseguiu formar sua família e fazer com que seus filhos estudassem. E formou meu pai e meu tio como engenheiros. E aí, na década de 60, em 1960, eles fundaram a Curi, a primeira Curi. Eu vou chegar lá contando o que aconteceu com a Curi depois. E aí, essa empresa, a Curi, ela desde o começo, o objetivo dela era fazer habitação popular na periferia de São Paulo. Então eles faziam casas populares na região de Itaquera, Guaianazes, e aí 62. Eu nasci em 65. Então desde que eu me lembro por gente, eu já ia com meu pai, 5, 6 anos, ele me levava para a zona leste de São Paulo ver essas obras que eles faziam. Interessante comentar que o caminho para a Zona Leste naquela época, começo da década de 70, da Radial Leste, não era pavimentada, grande parte não era. Meu pai tinha um Jeep, então eu ia nas obras na década de 70, com meu pai, eu molequinho, ver essas obras na Radial Leste, estrada de terra para chegar nos empreendimentos que eram feitos pela Curi naquela época. Então, era assim que começou tudo, mas a empresa, ao longo da década de 70, progrediu, prosperou, porque foi um momento de milagre econômico, tinha recurso, tinha o BNH, tinha funding para poder fazer habitação popular. Só que, infelizmente, não foi a mesma história ao longo dos anos. Altos e baixos, década de 80, crise econômica, hiperinflação, a empresa começou a diminuir bastante e foi nesse momento, no final da década de 80, que eu me formo. Eu me formo em 87. Em engenharia também. Em engenharia, sou engenheiro civil. Uhum. Me formo em engenheiro civil. E naquele momento a empresa estava muito pequena, não tinha muitos empreendimentos, pelo contrário, estava até atuando em loteamento, porque não tinha recursos para fazer habitação popular, onde eu vou trabalhar numa outra empresa para ter um pouco de expertise. Eu fui trabalhar na Chain Curi, que era uma empresa da família, do meu tio, onde eu aprendo muito mais sobre uma grande empresa, o que é ter uma grande empresa, o que é desenvolver grandes empreendimentos. Já depois de 91 eu volto para essa empresa do meu pai e começo a desenvolver empreendimentos de média renda, porque a baixa renda ainda estava completamente fora do radar aí do mercado, mas sempre com o foco, meu pai dizendo que o foco seria que o mundo voltaria, o Brasil principalmente voltaria a ter essa necessidade de ter empreendimentos de baixa renda. E assim sobrevivemos à empresa. Em 98, acho que é um ponto importante, foi quando a Caixa Econômica reabriu no mercado e criou uma coisa que é a cerne da Curi até hoje, que é um negócio chamado crédito associativo. O que é o crédito associativo? É um mecanismo de venda no qual, principalmente para baixa renda, a gente consegue fazer o repasse do cliente na planta.
Isso mudou o jogo completamente. Até então, pessoal, para você fazer um empreendimento imobiliário, além de você ter que pagar o terreno, você tinha que se capitalizar, buscar financiamento bancário, fazer a venda e fazer esse repasse só no final do empreendimento. Repasse para quem? Para o banco? Para o banco. Então, o risco ficava inteiro com a construtora. Sempre foi assim, e é assim até hoje para média e para alta renda. Sim. Mas em 98, a Caixa Econômica cria esse mecanismo com o qual ele alivia completamente esse ônus para o pessoal da baixa renda, que foi a formação do crédito ativo. Qual que era a teoria? Você junta, hoje está muito mais desenvolvido, mas no começo você juntava um grupo de pessoas no qual eles formariam um crédito, no qual você levaria para a Caixa Econômica e com o crédito deles, eles se autofinanciariam para fazer o empreendimento. Foi passando o tempo, hoje é muito mais, o mecanismo está muito mais modernizado, está muito mais ágil, mas isso faz com que nós, incorporadores imobiliários, desenvolvedores, tivéssemos essa capacidade de não ter mais esse aporte de capital. A gente não teria mais essa necessidade de buscar dinheiro no mercado, etc. A gente bastava ter essa velocidade de vendas, essa velocidade, essa agilidade no repasse das vendas ao banco, que a gente estaria com o fluxo totalmente resolvido. Então, mas voltando a 98, isso era uma coisa ainda incipiente, uma coisa confusa, com uma série de problemas de mecanismos. Sim. Então a gente estava começando a trabalhar, voltando a trabalhar para baixa renda. E o financiamento imobiliário era muito pequeno, era quase inexistente. Quase inexistente, muito longe dos números que a gente vai falar dos números de hoje. Mas estava ali a semente do que se transformaria a Cury hoje. Então a gente estava voltando em 98 a trabalhar na baixa renda. Contando a história, meu pai falece, meu tio, os dois morrem muito perto em 2000 e 2001, né? Um momento difícil para a companhia. Eu também tive um problema pessoal, me separei da minha esposa em 2000, do meu primeiro casamento. Então foi um momento complicado. A empresa em 2002 estava num momento financeiro muito ruim. Então eu estava numa tempestade perfeita, né? Com todos os componentes aí e não sabia muito. O Brasil economicamente também não estava Não estava bom. Foi o ano que o Lula se elegeu. Então se vocês lembram daquele dólar foi a 4. Dólar foi a 4. Sim. Então foi um momento muito difícil para a companhia. E qual segmento vocês estavam operando nessa época? Nessa época a gente ainda estava terminando nossos empreendimentos de média e alta renda e recomeçando alguns empreendimentos de baixa renda. Mas a empresa estava confusa, a empresa não tinha ainda um foco determinado e financeiramente a gente estava com problema, a gente não estava bem. E eu cheguei a pensar naquele ano de 2002 em parar, em desistir, em achar que não era o caminho para mim, não seria o caminho continuar. Até que um dia eu fui para a praia com uns amigos e um amigo que tinha feito uma experiência falou: Fábio, eu sabia que eu gostava de andar. Ele falou: por que você não vai fazer o caminho de Compostela? Né? Para você pensar e refletir, você é um engenheiro, você é um cara que gosta da engenharia. Antes de você tomar essa decisão de fechar a Cury, vai pensar, vai andar. E eu fui. E eu fui para a Espanha sozinho, fiquei 29 dias andando de Saint-Pierre-de-Port até Santiago de Compostela. Quantos quilômetros? 800 quilômetros andando, nossa, com uma mochila nas costas, dormindo em albergue. Nem de carro eu faço. Eu também, ó. Sem chance. Mas foi importantíssimo para o futuro da companhia. Eu brinco para os funcionários que se não fosse esse caminho, muitos não estariam lá, provavelmente não estariam lá. Porque ali eu vi que era o caminho, que era o que eu tinha que fazer, voltar, brigar pela companhia, continuar a trajetória. E recomendo, acho que foi uma coisa importante que às vezes a gente tem que dar um tempo na vida para ilustrar, para a gente se iluminar e saber o que fazer. Mas voltando, voltei e logo depois, quer dizer, a empresa começou a entrar nos eixos, a gente focou mais na baixa renda mesmo, crédito ativo começou finalmente a andar e aí começou a abertura de capital das empresas de média e alta renda. Aquela primeira leva. Primeira leva. Foi 2007. 2006 começou. 5, 6, Cirela, Gafisa. Tinha Tecnisa, né? Tecnisa, todas elas abriram. PDG. E
qual que era a demanda do mercado para essas empresas de alta renda? Poxa, vocês são bons de alta renda, mas e cadê? E o mercado já entendendo que o caminho era para baixa renda. E cadê o braço de vocês da baixa renda? Foi aí que em 2006, final de 2006, começo de 2007, as empresas começam a nos procurar, sabendo que a gente já tinha essa trajetória de baixa renda, começam a nos procurar para fazer uma parceria, uma joint venture. E fomos procurados por MRV, conversamos com a Direcional e finalmente conversamos com a Cyrela. O Cyrela nos procurou e fizemos por 6 meses uma negociação e formamos em julho de 2007 a joint venture da Cury Construtora. Então foi formada ali a empresa que é hoje, com 50% no momento para nós, Cury, e 50% para a Cyrela, essa companhia. Com o objetivo do quê? O Eli nos deu carta branca de gestão, tudo era tocado por nós, só que a gente tinha uma coisa que a gente nunca teve até então. Um parceiro estratégico, importantíssimo, mas mais do que isso. Tínhamos crédito. Balanço. Né? Coisa que a gente não tinha. Coisa importante, né? Quem trabalha com a Caixa sabe que quando você é pequeno, para você fazer um segundo empreendimento, você tem que entregar o primeiro e pagar tudo. Né? Quem está me escutando e sabe, não desista, porque a Caixa é uma escola. A Cury, eu acho que se mistura muito com a Caixa Econômica Federal. Eu acho que a gente deve muito a tudo que a gente aprendeu de como operar uma Caixa Econômica. É importantíssima a escola da Caixa. O SICAQ, né? O SICAQ, saber operar isso aqui. Mas não, o SICAQ? O sistema de baixa renda para aprovar os é um sistema de aprovação da baixa renda. Mas a Caixa faz com que a gente se profissionalize cada vez mais. Mas naquele momento, então, a gente finalmente estava armado para poder fazer o crescimento. E foi o que aconteceu. Dali para frente, começa o crescimento da Cury. Em 2007, a gente começa a pensar em grandes empreendimentos maiores, passos maiores, e começamos. Né? Trabalhamos, e para melhorar essa história, em 2007 fechamos a JV com a Cyrela. Em março de 2009, um ano e meio depois, criado no governo Lula o programa Minha Casa Minha Vida. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Estávamos alinhados com um bom parceiro, tínhamos crédito, tínhamos vontade e um programa habitacional bem mais abrangente, agora estava à disposição da Cury para poder crescer. Né? E o que o Minha Casa Minha Vida destravou desse setor? Funding destravou o crédito ativo, que ainda era uma coisa incipiente, se tornou uma coisa universal, destravou possibilidades de negócios. Então foi uma coisa que realmente ali foi tudo muito mais organizado. Tinha os projetos do Faixa 1 que a gente entrou de cabeça, não sei se vocês lembram, que era um tipo de empreitada que a gente ficou... Por serviço, né? Vocês faziam obra por serviço, por serviço, do governo. Que foi muito bom até o governo Dilma, a gente fez até 2015, foi uma grande parte do faturamento da Cury, foi por conta do Faixa 1, então era dividido Faixa 1, 2 e 3, então foi magnífico aquele momento e foi onde a Cury começou seu grande crescimento. E aí continuamos ao longo desses anos todos, teve o programa 2, 3 e agora já... E cada governo que vem quer melhorar o último programa, né? Então, um programa que, assim, virou parte de todos os governos, independente de quem seja. A gente hoje já vê isso como um programa de Estado, não mais um programa de governo. E a gente entende que até veio direita, que continuou com o programa, fez melhorias. Sim. Vale lembrar que o FGTS Futuro e etc., algumas outras medidas não foram no governo Lula, foram no governo Bolsonaro. Né? Então, a gente tem medidas que estão sendo aprimoradas, seja do governo de esquerda, seja do governo de direita. Então, acho que Minha Casa Minha Vida é uma coisa que veio para... Já estamos completando aí 15 anos de programa, e esse programa acho que deve perdurar por muito mais tempo. Agora, Fábio, eu lembro que tinha um outro pedido que o mercado tinha para aquelas companhias que abriram o capital da primeira leva, que um deles era, vocês precisam ter mais produtos de baixa renda, e o outro era, vocês precisam crescer fora do eixo São Paulo, Rio, que vocês são muito bons aqui, mas... E o Brasil? O Brasil tem muita oportunidade. E tem muita gente que foi nessa linha e acabou não dando certo, né? Explica um pouquinho pra gente sobre esses movimentos, por que o negócio
manter regional é muito melhor do que tentar, né, abrir outras frentes, enfim, como é que vocês pensaram esse movimento? Que eu acho que chegou em vocês também esse pedido em algum momento, né? Essa é uma história bem interessante, Ferreira. Lá para 2010, 11, a Cyrela já tinha feito esse spread out, já estava no Brasil todo, né? Não tinha acontecido o problema, mas ela já estava se desenvolvendo, ela tinha regional no Rio, no Norte, no Nordeste, no Sul, ela tinha feito um monte de regionais, e a Cury estava, em 2009, o único lugar que tinha me atraído, que eu vi que tinha uma deficiência grande, não sei por que razão, o Rio de Janeiro não tinha nenhum grande construtor de baixa renda atuando lá. E a Cyrela tinha o segundo grande escritório da Cyrela, era o Rio de Janeiro, e fizemos um pezinho no Rio, pedimos uma salinha lá no escritório do Rio e começamos devagarzinho a trabalhar no Rio de Janeiro. Mas o Eli Horn me chama lá por 2010, onde estava aquela PDG valendo uma enormidade de valor, vocês lembram disso? Tudo muito gigante. O mercado começava, eu lembro na época, o mercado olhava o múltiplo em relação ao quanto o cara lançava, né? O VGV, né? Que é o volume geral de vendas. Então, o que importava era que o cara tinha que lançar o máximo que ele pudesse. Independentemente de se ele ia vender aquilo que ele estava lançando ou não. Né? Era isso. Qual era a qualidade daquele lançamento. Né? Então, era isso. Uma falta de alinhamento, né? E você tem toda a razão. E o mercado falando, pessoal, o céu é o limite, vão para Rondônia, para onde estiver aqui, vocês têm que ir. Bom, aí ele me chama e fala, Fábio, vamos fazer o seguinte, queria que você pegasse um avião comigo, vamos rodar aí uns 10 dias, eu quero que você veja todas as regionais que a gente já tinha passado uns 3, 4 anos da JV, estava vendo que a gente estava entregando bons resultados, queria que você rodasse comigo e que você montasse a Cury nesses lugares. Então eu peguei um avião com ele, começamos pelo sul, rodamos, fomos para Goiânia, fomos para Recife, fomos para Natal, eu lembro que a gente foi para Belém, ficamos 10 dias vendo todas essas regionais. E na volta ele queria que eu tomasse decisão em quantos desses lugares a gente iria abrir uma regional. E eu falei, Sueli, sinto muito, mas eu não vou abrir em lugar nenhum, vou ficar só no Rio de Janeiro, porque eu vi aquilo, eu via naqueles lugares, eu ia para Belém do Pará, na Nindeu, acho que chama aquela cidade lindeira lá, que tem uma rua só, e eu via numa mesma rua Exetec, PDG, Cyrela, sabe, empreendimentos monstruosos, eu não entendia como aquilo podia dar certo, né? Então eu estava vendo muita euforia para uma coisa que eu não entendia, e eu via também muita cultura local que ia dar choque com o sistema com que nós paulistas iríamos tentar nos adaptar lá. Então a resposta foi, eu vou ficar no Rio de Janeiro, e o momento era totalmente inverso ao deles, era euforia total, tomei uma bronca tremenda, falou que escutei que eu não era um cara ambicioso, que eu era um cara acomodado. Bom, o tempo passou, começaram os grandes problemas, estouro de obra para lá, estouro de obra para cá. O Eli me chama depois de uns 3 anos, numa reunião de conselho da Cyrela, e fala, Fábio Cury, o único cara inteligente que não foi para lugar nenhum. Mas não, foi palpite, na verdade. Né? E acho que essa coisa regional é muito importante. Então a Cury, desde 2009, permaneceu em 2 polos só. E desde lá estamos lá, São Paulo e Rio de Janeiro. E pessoal, região metropolitana de São Paulo e Rio, nós estamos falando aí de 30 milhões de consumidores. Nós estamos falando de um país gigante, né? Uma demanda gigante, ainda mais para baixa renda. Então, como eu estava conversando, Cury era 1 milhão, 1 bilhão, 2 bilhões. A gente acha que ainda tem um caminho enorme para traçar dentro desse mercado. Eu acho que vale, tava para a gente falar um pouco mais para frente, mas vale antecipar esse ponto de qual que é o potencial, né, de crescimento ainda, porque é uma dúvida muito normal entre os investidores de verem essa história de crescimento e se perguntar, até quando que você consegue crescer nessas mesmas praças sem ter que começar a mudar de produto, mudar de foco, mudar de região, até, assim, qual é o limite, né, desse crescimento em São Paulo e no Rio de Janeiro? Ferreira, o número que a gente tem na mão hoje é o seguinte, no Rio de Janeiro, acho que somos hoje a maior, junto com a Cyrela, as 2 maiores incorporadoras do Rio, e o nosso share do Rio não passa de 9%. São Paulo, estamos entre as maiores, estamos falando de uma ordem aí de 4% a 5% do share do mercado imobiliário. Então,
a gente entende que... Do mercado total, Do mercado total. Se você quiser falar da baixa renda, você vai dobrar esse número. Okay. Então, você vai... Acho que a gente tem muito caminho pela frente. Muito caminho pela frente. E, agora, o que você tem de benefício por estar regionalizado é tão grande que toda vez que a gente faz conta para ir para outros mercados, a gente fala, é melhor comprar um grande terreno na região que a gente está do que ir. Um exemplo disso, tempos atrás a gente estudou o mercado de Porto Alegre, antes do que aconteceu, da catástrofe que teve lá, é óbvio. E lá já tem óbvio que já tem os seus players lá. Sim. Tá a MRV, tá a Tenda, tem outros players lá. Fui várias vezes, fui convidado por um incorporador que detém quase todas as áreas da região, ou seja, eu entraria com tapete vermelho, eu teria a facilidade de ter quase todas as áreas, as melhores áreas da região. A conclusão que a gente chegou, depois de várias idas e vindas para lá, para Porto Alegre, e Canoas, e a região metropolitana de Porto Alegre, é que, com muito esforço, visto a concorrência e focado no nosso produto, a gente teria, no máximo, um mercado de 250 a 300 milhões de reais por ano disponível para a Cury. De VGV. De VGV. Sim. Isso é um terreno nosso em São Paulo. Uhum. Tá? 2 no máximo. Então, sabe, essas regionais que você vai fazer, que você tem que ter um desgaste, você tem que ter um comprometimento muito grande, com uma série de problemas, etc., para ter... É muito mais fácil focar em grandes negócios, que é hoje a grande estratégia da Cury. Manter o foco. Né? Manter o foco. E como foi o processo do IPO? Por que vocês decidiram ir para o mercado? Foram para o mercado no meio da pandemia, né? Então, outra história interessante. Conta para a gente um pouquinho. O IPO foi um projeto meio que natural. A empresa, como eu vi que estava dizendo, ela foi crescendo, ela foi ficando mais robusta. Os bancos, os investidores foram nos cutucando, foram falando, Fábio, você tem tamanho, acho que chegou a hora. Confesso que no começo a gente teve muito medo, a gente achava que isso ia mudar a característica da empresa, a gente entendia que ser capital fechado nos dava mais liberdade, a gente entendia que o capital aberto ia mudar o DNA da empresa, o que hoje eu falo que não mudou, que a gente está extremamente confortável já passados 4 anos, mas começou a amadurecer a ideia. E em 2019, o mercado abriu, né, final de 2019, e estava tudo pronto. Essa é uma história interessante, tudo pronto para a gente abrir o capital em janeiro de 2020, né, onde 2 empresas abriram, a Mitre e a Moura do B, que era a primeira janela que teve, às vésperas da pandemia, que foi em fevereiro de 2020. Carnaval de fevereiro. Eu lembro disso, veio uma janela depois em seguida com várias incorporadoras. E a Cury estava toda pronta e os bancos falaram, Fábio, vai em janeiro de 2020, nunca sabe o dia de amanhã. Só que eu sou um cara, eu sou como eu falei, eu tive uma primeira esposa, não tive filhos, casei depois do meu mais velho, e a minha primeira filha estava marcada, eu tenho 3 filhas hoje, mas a minha mulher estava grávida, e a primeira filha, a Olivia, estava marcada para nascer e nasceu dia 22 de janeiro de 2020. Então, bem na época que era para fazer o Roadshow, o IPO. Mas ninguém imaginava o que estava por acontecer. Sim. Então, eu falei para os bancos, pessoal, me desculpa, eu tenho 53 anos na época, falei, eu não vou perder o parto da minha primeira filha, não vai acontecer nada, vamos postergar isso para fevereiro, que não vai acontecer nada, não vou fazer nessa janela. Não vai. Você vê como é que é este mercado. Então, falei, pessoal, vou fazer o parto da minha filha, vai nascer a Olivia, vamos passar o carnaval. No carnaval, passou o carnaval, a gente faz o roadshow e faz a abertura, abertura da empresa, do IPO. Muito bem, fiz, nasceu sadia, linda, dona Olivia, enche o saco dela até hoje. Aí chegou o carnaval. No meio do carnaval, começa aquele negócio de derretimento das bolsas mundiais. Vocês lembram disso? Você olhava... Lembro bem. Muito bem. Aí, nosso sindicato liga para mim, Fábio, mesmo assim, acho que nós temos que fazer o roadshow, porque os bancos, os fundos já estão recebendo. Fui para Nova York na quarta-feira de cinzas, fui recebido meio de mau humor para os caras de Nova York, fui para Londres em seguida, lá em Londres, fecha o mercado. Os caras, o último que me atende fala, se eu fosse você, eu ia para o aeroporto, porque senão você não vai sair daqui. Isso que eu pensei, quase que não fechou o país, né? Eu acho que eu peguei o último avião de Londres para o Brasil, dia 7 de março,
de 2020. Voltei para o Brasil, não tinha mais IPO, e a promessa era que, sei lá, naquele momento, que talvez demorasse mais 1, 2 anos, né, para acontecer. Mas a verdade é que começou aquele negócio de home office, os corretores ligando para nós no escritório, pessoal, os clientes querem comprar, né? O plantão pode estar fechado, mas na rede social o cara está me contactando aqui, a gente quer comprar apartamento, então, doutor Fábio, não deixe de lançar um empreendimento não, porque a gente vai vender. O mundo não parou como a gente achava que ia parar. Então, logo em seguida, os negócios continuaram a acontecer. E o setor foi um dos poucos setores que escaparam de ter que fechar de fato. A construção civil continuou no país. Né? Vários setores tiveram que parar forçadamente. Tem toda a razão, teve esse alento. A construção civil não parou. Não parou, sim. A construção civil, ou seja, a nossa produção não parou e as vendas, que seriam o carro-chefe do nosso negócio, por incrível que pareça, também não parou. Então a gente estava continuando a vender, mesmo que não da maneira tradicional, no plantão, a gente estava conseguindo vender virtualmente, as coisas continuavam. E assim foi, mas o IPO tinha sido congelado. Eu falei, bom, isso vamos deixar isso para o segundo plano, vai acontecer mais para frente. Vida continuando, os resultados aparecendo, a empresa seguindo a sua trajetória normal. Quando em junho, julho, me liga os bancos de novo e falou, Fábio, o mercado voltou. Né? Acho que dá para repensar em IPO, só que agora de uma maneira virtual. Sim. E foi aí que a gente retomou as conversas com os investidores a partir de julho ou agosto de 2020. E agora, no dia 22 de setembro de 2020, nós fizemos a abertura de capital da companhia. Então, foi essa trajetória, fizemos virtualmente, não foi a maravilha que a gente gostaria que tivesse sido, como se tivesse sido em janeiro daquele ano, mas acho que foi legal, foi importante, e de lá para cá se passaram 4 anos, como você disse na abertura aí, teve para os nossos investidores, foi muito boa, foi acho que uma valorização importante e um número, acho que também super importante. A gente o que a gente fez no IPO de secundária, né, a gente já distribuiu isso de dividendos ao longo desses 4 anos. Que bacana. Então isso é um número bem significativo que a gente já conseguiu fazer. E com essas mudanças mais recentes, né, do programa, né, do Minha Casa Minha Vida, o que você destaca? Né? É o preço-teto? O conjunto delas, Igor. Eu acho que isso só marca. Toda vez que um programa é remodelado, né, é formulado, ele é renovado, que é o que aconteceu agora em outubro do ano passado, traz condições para a demanda ficar totalmente afiada para os nossos produtos. Então, elas estão, como a gente gosta de dizer, prontas para o repasse, né? Elas estão com a renda certa, com o valor certo, com as condições corretas para a gente poder fazer aquela venda e fazer o repasse o mais rápido possível. E toda vez um programa, esse primeiro e o segundo ano são sempre os melhores, porque o governo não faz isso todo ano. Então o primeiro momento é sempre o melhor, porque ele vai ao longo do tempo se deteriorando um pouco. Uhum. Então tem que aproveitar sempre esse primeiro ano, segundo ano, que é quando o teto está bom, é quando as condições são as melhores possíveis. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aproveitando isso ao máximo, lançando o máximo de produtos possível, tomando isso como o máximo de vendas possíveis e tirando o máximo dos produtos da prateleira. E a inflação também de custos, né? Assim, a gente viu no passado recente complicando bastante e agora deu uma, né, vamos falar assim, deu uma arrefecida, né? Acho que isso ajudou também na dinâmica de margem, né? Porque muitas empresas do setor acabaram sofrendo, né, com inflação de custos sem conseguir fazer, né? As empresas que não conseguiram fazer muito repasse de preço sofreram bastante, que não foi o caso de vocês, né? Inclusive, se você puder comentar com a gente, né? Assim, né, como é que foi, né? A experiência de vocês, né? Como que vocês passaram por um cenário de colapso do lado de inflação de custos e ao mesmo tempo conseguindo manter margem bruta robusta, né? Verdade. A gente sofreu como todas as empresas, não é que a gente... Ela atingiu em cheio com a gente como atingiu todas as outras. Quer dizer, não é que o cimento não subiu para... Ela subiu igual subiu para todo mundo. Acho que a nossa defesa... vamos lá, a estratégia da Cury, de novo, tem muito a ver com a região e aonde a gente está atuando. Então, a gente está atuando sempre em São Paulo, Rio de Janeiro, em lugar centrais das cidades. Então, isso faz com que os nossos produtos caibam, são produtos de qualidade em lugares onde a gente tem clientes
de rendas maiores, a gente trabalha no topo do programa ou acima do programa. Isso faz com que a gente possa imputar preço no nosso produto. E foi essa a grande defesa da gente no momento inflacionário. Houve em produtos, em empreendimentos que houveram 20%, 25% de acréscimo naquele momento crítico da pandemia de inflacionário. Agora, e esse empreendimento, a minha margem não foi 38, 39. Só que o seguinte, a gente sabia que a gente teria que compensar para poder manter a margem da empresa. Então a gente imputou bastante preço, fomos para 45, 46 na margem daquele, para fazer uma média, para manter a média da empresa da margem de 38, 39 que a gente vem mantendo desde então. Então a grande mágica, o grande resultado que a gente teve de tudo isso foi simplesmente preço, que a gente foi imputando preço nos nossos produtos, mas muito por conta da região onde a gente atua e da qualidade dos produtos que a gente tem feito. E mesmo colocando preço, o teu nível de velocidade de venda continuou muito forte, né? Essa que foi uma arte que você conseguiu fazer, acho que esse fazer muito bem. Isso explica também. O seu giro é muito mais rápido. Eu acho que aí vem uma segunda coisa, o segundo ingrediente que é super importante da Cury, que é a nossa equipe de vendas. Eu acho que a gente tem uma equipe de vendas muito robusta, a gente dedica muito esforço e dedicação para essa equipe. São mais de 1.000 autônomos que são exclusivos para a Cury. Essa galera tem todo um treinamento e todo um foco nos produtos da Cury e sabe que o principal para um vendedor é saber o dia de amanhã, que o vendedor, o difícil dele é saber, ele vende um apartamento hoje, ele não sabe se ele vai vender hoje. E a Cury dá muita previsibilidade para essa equipe do que a gente vai lançar, um atrás do outro. Depois desse produto, ele sabe que ele vai ter um outro produto bom ali, um outro produto bom no outro bairro, um outro produto bom ali. É um pão quentinho todo mês, né? Que você coloca na prateleira. Pão quente todo mês. Isso faz com que a gente tenha um negócio importantíssimo, mesmo chamado fidelidade. Então, esses caras são fiéis à Cury e isso faz com que esse exército de corretores venda o meu produto. Não basta, você tem que ter o local certo, o produto bom, mas tendo isso e tendo essa equipe, tem essa velocidade que vocês comentaram. Eu acho que tem um terceiro ponto que eu queria que você comentasse também, Fábio, porque a Cury tem um retorno sobre o patrimônio líquido muito alto, né? E muita gente se pergunta como a empresa consegue ter mais de 60% de retorno sobre o patrimônio líquido. Tem a questão da velocidade, da execução na obra muito bem feita, mas eu queria que você explicasse a questão de terrenos também. Vocês acho que não carregam, né, tanto os terrenos, como funciona essa questão de não precisar, né, ter todo aquele capital fixo alocado no seu balanço. Perfeito. Vamos lá, algumas razões, mas vamos voltar daqui a pouco para o que eu expliquei da magia do crédito associativo, que tem muito a ver com o ROI. Mas a primeira coisa é a compra do terreno. A compra do terreno na baixa renda, especificamente na Cury, nada é feito com cash advance. A gente não paga nada na frente. Né? Muitos dos nossos peers trabalham com permuta. A Cury trabalha pouco com permuta. A gente gosta de pagar em dinheiro, mas com pagamento em longo prazo após o lançamento do empreendimento. Então, isso entra no cash flow do empreendimento. Então, a gente dá um sinal pequeno, aprova o projeto. Quando está prestes a lançar, aí começa o lançamento. E aí vem, como eu falei, essa força de vendas, lançando rapidamente o empreendimento. O que eu digo rapidamente? Em 3, 4 meses, 60% dos meus empreendimentos normalmente estão vendidos. Esses 60% vão para a Caixa Econômica. Em mais 2, 3 meses, eles estão repassados, às vezes até mais. Esses 60% já recebem, só para você entender o sistema do crédito associativo, a fração ideal de terreno à vista da Caixa, que varia de 15% a 20%. De um terreno que eu nem paguei 15%, 20% ainda. Eu estou pagando né, em parcelas, às vezes 30, 40 parcelas. Então, isso faz com que o teu cash flow fique positivo desde o day one. Interessante. Se você tiver essa estrutura. Claro. Isso evita distrato também, né? Isso evita distrato. Foi uma bela crise que a gente teve também. Isso não aconteceu com a baixa renda, porque você tem o repasse garantido desde o início, você não tem o distrato. Mas então, se você tem esse mecanismo ajambrado, muito bem feito, muito bem alocado,
você tem um fluxo de caixa positivo desde o começo do teu empreendimento. É claro que você tem alguns custos iniciais de implantar projeto, stand, etc., que isso não está mais. Logo depois que vem essa batelada de vendas e esse repasse, já começa a vir esse caminhão de dinheiro, começa a vir esse fluxo positivo. Sim. É esse mecanismo. Mas para isso, precisa vender bem. Com essa velocidade e a execução, né? E aí, sem sombra de dúvida, não falei disso. Depois tem que ter uma execução permanente, com custos adequados, etc. E assim, se você pudesse falar um pouco de o que vocês estão pensando para o novo ciclo de crescimento de lançamentos, né? Assim, a empresa era uma empresa de 1 bi, esse ano a gente está projetando, por exemplo, 6,3 bi de lançamento. Para onde que vocês estão mirando agora, né? Para frente, né? Dá para continuar crescendo esse ritmo de lançamento? Eu acho que, vou te dar um número, mas que a gente está vendo crescimento, a gente está sem sombra de dúvida, né? A gente entende que espaço tem, nosso land bank, eu acho que a maior prova do nosso crescimento, Igor, é o que aconteceu com o land bank da Cury no último ano. A gente passou até final de 2022, a gente estava num patamar de 9 bilhões de land bank, etc. Nós estamos hoje num patamar de perto de 20 bilhões de land bank. Quando a gente viu que o governo Lula voltou, que o plano ia ser completamente returbinado, remodelado, a gente entendeu ao longo de 23 e ao longo de 24 que era o momento da gente continuar acelerando. E assim estamos. Então, nosso land bank dobrou nesses últimos 2 anos, ao longo, ou seja, dobramos o land bank junto com um crescimento de perto de 30% da companhia. Então, digo isso para dizer que a nossa expectativa é de crescimento da companhia. Para onde a gente vai chegar, acho que o tempo vai dizer. Difícil de falar o tamanho, né? O tamanho, é difícil. Mas eu acho que temos espaço, como eu disse antes, São Paulo e Rio de Janeiro têm capacidade, o nosso share ainda é pequeno, e temos terreno para isso. E assim, eu queria entender assim, quais os desafios do ponto de vista de engenharia, né? Porque agora você está chegando num patamar, né? Que eu acho que esse é o principal desafio na mesa, né? Se você tem toda a razão. Acho que o desafio é engenharia. Acho que nós temos que cada vez mais nos concentrar em produtividade. A gente hoje trabalha com gerenciamento Lean em todas as nossas obras. Produtividade é a palavra da vez. Vamos lá, começar falando um pouco de mão de obra. Mão de obra hoje da construção civil não é a mesma de 15 anos atrás, né? O filho do mestre, o filho do pedreiro, hoje é mais difícil de querer seguir essa profissão. Hoje tem outras profissões da pessoa menos instruída no país, no qual ele pode seguir. Né? Ele pode ser um entregador, ele pode seguir no Uber. Então, a construção civil não é a única alternativa, como era há tempos atrás, para uma pessoa menos instruída seguir como profissão. Então, o que restou para a construção? Produtividade. Então, a gente tem que fazer mais com menos. Então, apesar da Cury ainda, hoje, ela mantém o sistema construtivo de alvenaria estrutural, a gente antes fazia um apartamento, sei lá, isso o número o Paulo me deu outro dia. Há 10, 15 anos atrás, a gente fazia cada apartamento com 10 pessoas por mês. Hoje a gente faz com 5. Né? Por quê? Os sistemas que foram criados, esse gerenciamento Lean, que evita desperdício, evita extras, evita um monte de coisa. Então, o tempo todo é pensando em maneiras e sistemas para gerar produtividade. É a única saída que a gente vai ter. E por que a Cury não optou por outro sistema construtivo? Por conta dessas regiões que a gente atua. Como a gente atua nas regiões centrais de São Paulo e Rio de Janeiro, os terrenos são mais caros, são mais disputados, e esse sistema construtivo nos permite ter o maior aproveitamento do terreno. É simples assim. Se eu partisse para parede de concreto, eu não conseguiria ter o aproveitamento do terreno máximo permitido, que a gente gostaria. Então a gente hoje trabalha na alvenaria, que é onde a gente tem o maior aproveitamento. E, Fábio, você mencionou que
enfim, vocês vão continuar focados no baixa renda, né, que o foco regional também deve continuar em São Paulo e Rio. Vocês pensam em outras faixas do Minha Casa Minha Vida ou devem continuar mais próximo do topo? As faixas mais próximas do topo são as mais rentáveis no momento. Vira e mexe, o governo tenta fazer alguma benesse para as faixas mais baixas, alguma coisa para incentivar as faixas mais baixas, mas a gente entende que não está financeiramente atrativo ainda, né? A gente, volto a falar, de 2009 a 2014, a gente foi um dos maiores players do faixa 1. A gente, porque é bem difícil de ganhar dinheiro, né? Bem difícil. Porque pouquíssimos... E nós nos demos muito bem no faixa 1 na época. Mas agora o faixa 1 virou uma coisa... Eles limitaram muito, não tinha limite de tamanho de empreendimento. Hoje são empreendimentos menores. Muito mais, eles querem muito mais beneficiar as entidades. Então, hoje ficou um programa diferente do que era. Então, a gente não vê muita atratividade no faixa 1 hoje em dia. E uma coisa acho que vale ressaltar, os planos diretores da cidade que a gente está atuando, eles estão extremamente benéficos para os produtos econômicos, né? Se você voltar no tempo um pouco, antes de 2014, se você fosse procurar os empreendimentos da Cury ou de qualquer empresa de baixa renda, você só ia achar na minha empresa, no extremo, onde eu comecei a nossa conversa com meu pai, no final da Radial Leste, Itaquera, Guaianazes, no extremo sul da cidade, que é onde o zonamento permitia fazer empreendimentos de baixa renda. Quando entra em 2014 um novo plano diretor, onde criam-se os eixos da cidade e os ZEIs, as zonas de interesse social, toda a cidade ficou permeada, em qualquer lugar, zonas onde você pode construir habitação de interesse social. Então, fora isso, outras zonas, como ZM, ZCs, onde o pessoal da média e alta renda tem grande interesse, eles têm potenciais construtivos diferentes para baixa e para alta renda. Então, um terreno que a Cury pode fazer um produto de HIS, vai ter um coeficiente de 6 vezes, a Cirelo ou a Exetec vai fazer uma alta renda, vai fazer 3 vezes a capacidade do terreno. Então isso vira uma briga completamente honesta agora. Então a gente disputa terreno hoje de igual para igual com o pessoal de alta renda. Apesar deles venderem aquele produto por R$16 mil o metro quadrado e eu vender por 8, só que eles fazem 3 vezes o potencial construtido pagando outorga e a gente faz 6 vezes o potencial sem pagar nada. Então veja como fica interessante. Sim. E aí acaba que a Cury e outras empresas estão fazendo empreendimentos econômicos. Aqui eu faço no Jardim Guedala, a 15 minutos daqui, no coração da Moca, em lugares extremamente valorizados da cidade. Sim. Coisa que há 15 anos atrás era completamente impossível. Então isso eu acho que é uma transformação magnífica que mudou nos centros urbanos, e no Rio foi para o mesmo caminho. Primeiro no Porto Maravilha, que a gente pode comentar daqui a pouco, e agora que acabou de ser aprovado o novo plano diretor do Rio de Janeiro. Então, para quem tem esse receio, né, que em algum momento devem acabar as opções de crescimento, não é o que você enxerga? Eu não enxergo. Eu acho que tem... Agora, com a revisão do plano diretor que acabou de ser aprovada, aumentaram as possibilidades. O que já tinha sido aprovado em 2014, essa revisão ampliou esses eixos que eram a 500 metros dos metrôs, passaram para 700 em muitos lugares. Então, todas essas zonas especiais de interesse social foram aumentadas. Você tem mais locais. Ou seja, onde antes você não fazia sentido olhar para comprar terreno, agora você já tem mais locais. Você já tem mais locais, né? Tem mais disponibilidade de terrenos para interesse social. Interessante. Perfeito. Em relação ao funding também, né, se você pudesse comentar, né, do FGTS, dado que está todo mundo agora querendo acelerar dentro do Minha Casa Minha Vida, assim, você vê como uma preocupação, você acha que o orçamento, né, que a gente tem hoje atualmente é o suficiente, é sustentável olhando para frente? Né, eu acho que sim. Quer dizer, o primeiro problema, quer dizer, eu acho que a grande dúvida que estava ocorrendo no funding
ficou o STF 1 ano e meio, aí 2 anos com a espada no pescoço, aguardando a decisão da correção. Acho que foi pacificado, tiramos o bode da sala e acho que está todo mundo agora feliz com essa decisão. Nada mais é do que já vinha sendo feito, com eventualmente uma correlação com o IPCA. Então, isso pacifica e deixa todo mundo tranquilo, dizendo ninguém mais ousa dizer que o fundo vai estourar, de que isso vai prejudicar o fundo. Segunda coisa são os orçamentos. A gente viu que realmente o consumo está grande. Acho que exageraram um pouco a mão no começo do ano nos usados, né? Foi por isso que houve um consumo um pouco exagerado. Houve já a correção, já diminuíram bastante o funding para os usados. Já houve essa redução, principalmente para a região sudeste. Então, acho que o funding para esse ano está mais do que suficiente, com 120 bilhões, e já foi prometido para o triênio esse mesmo valor. Então, a gente entende que eles têm essa capacidade de dosar o Ministério das Cidades, não só com essas peculiaridades de diminuindo os usados e etc., e também reajustando a infraestrutura e outras atividades que eventualmente sobrem recursos. Então a gente entende que não vimos nenhum sinal amarelo pela frente. Uhum. E assim, você vê outras, né, além para mitigar, né, o saque o FGTS, assim, o fundo, o que você vê além do usado, né? Você acha que, por exemplo, o saque aniversário, você acha que onera? Eu acho que tem uma corrente grande no Ministério do Trabalho querendo que isso diminua ou termine, mas os estudos dizem que é importante, por um lado, manter e, por outro lado, diminuir não ser tão agressivo, mas as contas que me passam é que isso não seria suficiente para prejudicar o programa. Esses são os números que nós temos. Fábio, o que tira o teu sono, assim? O que te preocupa quando você pensa, o que pode dar errado no meu negócio? No negócio que cresceu muito forte, né, desde o IPO, e mais quadruplicou o nível de receita, olhando para frente, vocês vão crescer ainda mais, mas o que tira o teu sono, assim? Eu penso muito em pessoas. Eu acho que para crescer direito, você tem que estar cercado de pessoas profissionais, né, e pessoas capazes de poder acompanhar esse crescimento. Então, o que eu fico muito sempre ligado são nas pessoas e nas áreas para ver se está todo mundo. Não adianta querer sobrecarregar as áreas. Eu acho que a área hoje que está precisando de mais atenção o tempo todo por conta da produção e da entrega é a engenharia. O resto, é claro que tudo também cresce, mas a engenharia que fica com essa sobrecarga de que, nossa, fez 10, depois 12, depois 15, depois 20 obras, tem todas que serem entregas com qualidade, no prazo, com assistência técnica, e isso para nós, a gente não abre mão de estar com isso na ponta dos dedos, né? A gente tem que estar com isso muito bem controlado e feito. Eu acho que isso é a maior preocupação, não é que me tira o sono, mas é a maior preocupação do momento. Sem dúvida. E ia te perguntar assim, né, voltar no ponto de compra de terreno, né? Como é que você está vendo, né, a situação, dado que tem vários competidores querendo entrar no mercado de Minha Casa Minha Vida, se a viabilidade para você, né, ainda está fazendo sentido, né? Tanto aqui quanto no Rio, São Paulo, e onde você está vendo mais dificuldade, né, entre as duas praças. Bom, além de presidente da empresa, né, tem uma área que eu nunca saí fora, que foi compra de terreno. Eu acho que qualquer empreendedor que se preze do mercado imobiliário, principalmente incorporador imobiliário, essa é a palavra, tudo começa por uma boa compra de terreno, né? E eu acho que isso veio do meu avô, que passou para o meu pai, que me passou para mim, e eu passo para meu time. Então, o diretor de novos negócios sou eu ainda na empresa. Inclusive, depois é legal falar do Porto também, né? Que a gente não falou, né, que é uma região zero óbvia, né? Zero óbvia. Essa eu quero entender o que você viu lá, né? Tá, então, mas o que eu digo isso? Apesar de eu hoje ter uma equipe, acho que tem 10 pessoas que vasculham terrenos, tem gerente, tem diretor, eu sou o presidente, mas me chamam de diretor de novos negócios, todos os terrenos acabam num comitê que passam por mim, eu vou visitar todos os terrenos, porque essa é a parte, para mim, fundamental e principal de um negócio, Ferreira e Igor. Se você compra um terreno errado no lugar, se você não faz uma análise crítica da compra de um terreno com o valor certo, no lugar certo, você pode fazer a construção certa, você pode tentar fazer tudo, mas o negócio, você vai
vai ser um meio negócio, não vai ser um bom negócio. Tudo começa com a compra de um terreno, com um bom terreno pelo preço, uma boa compra de terreno. Então, respondendo à tua pergunta, a competição sempre foi grande por bons terrenos. A Cury hoje compete com menos pessoas, porque a Cury hoje compra grandes terrenos, maiores do que comprava antigamente. Então, você perguntou, esses entrantes no mercado são empresas menores que estão comprando terrenos, acho que menores por enquanto, então a gente não tem competido muito com eles. Os competidores são mais ou menos os mesmos, né? São os mesmos, empresas de capital aberto, que tem capacidade, tem capital para fazer empreendimentos. Hoje o VGV médio do empreendimento da Cury é na faixa de 200 milhões, médio, tem empreendimentos de 500, tem empreendimento até de 1 bi que a gente compra terreno. Então, né, é uma briga. Agora, o que eu gosto de dizer para a minha equipe é o seguinte: por estarmos em São Paulo e Rio de Janeiro só, diferente dos a maioria dos meus concorrentes, se eu não ficar sabendo de um terreno antes dos caras, entendeu? Peraí. Sem dúvida. Peraí, os caras estão olhando Salvador, Porto Alegre, Goiânia, e eu estou olhando só São Paulo. Desculpa, não posso batizar. E eu estou olhando só São Paulo e Rio. Então, eu posso até não comprar o terreno, eu posso até não comprar porque o outro pagou mais, porque ele foi mais agressivo. Mas se eu soube de alguém que comprou um terreno que eu não soube, aí cabeça rola lá. Brincadeira, mas por que não? A gente tem que saber. Sim. Eu acho que é essa a missão nossa lá de novos negócios. A gente tem que saber de tudo, porque terreno é assim, terreno fica maduro. Tem aquela fábrica que está lá enrolando para sair faz 10 anos. De repente, a matriz da Alemanha fala, resolvi vender. É isso que eu ia perguntar, porque na minha visão de leigo, assim, conhecendo um pouco, né, São Paulo e Rio, não tem muito terreno que é o terreno, né? Muitas vezes tem lá uma fábrica ou tem um conjunto de casinhas antigas que você tem que convencer cada um, né, dos moradores. Como funciona esse processo de falar, aqui é um terreno com potencial, mas quando você olha, não, né, tem algo ali em cima daquele terreno. Esse processo de casinhas, de juntar casinhas, é muito mais para o pessoal da média e alta renda. Tá. Porque são áreas menores, valorizadas, em que são empreendimentos mais caros. Entendi. Já no pessoal econômico, já são áreas maiores que a gente consegue comprar de uma vez só. Entendi. Aí pode vir fábrica, normalmente são muito galpões que a gente compra, às vezes são casarões que a gente compra, tem de tudo. Às vezes podem ser formações diárias, mas é mais difícil. Normalmente são esses galpões, mas o que a gente sempre entende é que sempre tem a hora do amadurecimento do terreno. Então aquela família que faleceu, o patriarca, e aí a família resolveu vender, ou aquela pessoa que finalmente tomou a decisão de, junto com o irmão, fechar a empresa e vender aquela área onde já foi uma fábrica ou já foi um depósito. Então é isso que a gente tem que ficar muito ligado. Né? Às vezes eles passam por uma imobiliária, e tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é a procura, em compra de terreno, que chama-se procura ativa. Que às vezes o cara está lá num galpão, ele bate na porta. Desculpa, você já imaginou que o teu terreno vale 30 milhões de reais? Já pensou em sair daqui? Uhum. Te damos 30 milhões de reais e você vai para um lugar mais barato e etc. Para você pôr no banco esse dinheirão? Uhum. Então, isso, e a gente compra direto o terreno. Assim, os caras nem imaginam que eles estão sentados numa mina de dinheiro. Pois é. Então, isso acontece muito. Isso chama-se procurativa. Eu peço muito para o meu pessoal fazer isso. Sem dúvida. E eu acho que isso é um ponto fundamental e tem a ver com a tua pergunta. É do Porto, eu ia perguntar, né? Porto. Vamos falar do Porto. Porto Maravilha, uma região zero óbvia, né? Zero óbvia. Vamos lá, vamos contar rapidamente a história do Porto Maravilha. Porto Maravilha foi um case de reurbanização que o Eduardo Paes, em seu primeiro governo, fez, né, pré-Copa, pré-Olimpíada 2010. Ele, vendo que ia acontecer esses eventos esportivos no Rio de Janeiro, teve a brilhante ideia, e correta, de reurbanizar a região portuária do Rio de Janeiro, e para isso ele conseguiu um funding da Caixa do FGTS, da Caixa Econômica Federal. Foram 5 bilhões de reais que foi aportado
nessa reformulação do porto. Foi feito coisas magníficas. Primeiro, vocês lembram aquele elevado que tinha no Rio de Janeiro, foi implodido, né? Foi feito túnel de acesso para a parte portuária, foi feito VLT, infraestrutura de cabeamento óptico maravilhoso. Então, foi feito tudo museu, isso. Né? Museus, teve aquário, roda gigante. Sim. Com qual objetivo? Né? Era o objetivo de fazer uma expansão da área central do Rio. A primeira ideia era essa, e o Rio naquele momento... Falava-se muito do petróleo do Rio de Janeiro, Ike Batista estava voando, né? Falava-se em Trump Towers, né? Eu brinco até que era o sonho da Manhattan carioca, né? Uhum. E foi feito ali uma legislação extremamente, na região portuária, extremamente permissiva. Então você podia fazer, pode fazer na verdade, prédios com gabaritos de mais de 30 pavimentos, com coeficiente de aproveitamento altíssimos, tudo para poder receber esses empreendimentos gigantescos comerciais que eram para ser feitos. Alguns foram feitos, tem o prédio da Aqua, o prédio da L'Oréal, alguns prédios muito bacanas que foram feitos lá. Só que o que aconteceu? Estamos falando isso em 2014, 2015. Vieram os eventos esportivos, vieram a Copa do Mundo primeiro, veio a Olimpíada, e depois até tem aquela imagem icônica da Economist, né, do Cristo primeiro voando e depois voando para baixo. Né? Quando acabaram esses eventos, o Rio acabou entrando numa depressão e a economia carioca acabou não fluindo da maneira que estava todo mundo prevendo. Bom, Cury estava no Rio de Janeiro, já estava fluindo, trabalhando na Zona Norte, na Zona Oeste, e o nosso escritório era no centro do Rio. E a gente via aquele abandono. O que ficou lá? Essa meia dúzia de prédios na região portuária, comerciais, e um abandono de uma área totalmente servida de infraestrutura. Com trenzinho passando vazio, numa área linda, já com calçada larga, com poste, sem fiação, tudo subterrânea. E eu passava, eu e o Léo, vice-presidente, que é carioca, que me acompanhava, a gente passava em direção à zona norte do Rio, no meio disso, e falava, Léo... Né? E com vários galpões ali, né? Vários galpões ali no meio. Lá sempre foi uma zona portuária. Né? Então a gente passava no meio daquilo, e falava, Léo, isso aqui, não pode ficar. Isso aqui é perfeito para uma classe média baixa. Eu não acho que isso aqui... Primeira coisa, vista para a Baía de Guanabara. Né? Você tem uma vista maravilhosa ali. Né? Bonito. Está de frente para a Baía de Guanabara. Não sei se isso o pessoal da alta renda vai encarar, mas eu tenho certeza que para o pessoal que a gente trabalha na zona norte do Rio, que é o equivalente à zona leste aqui de São Paulo, a zona norte do Rio, para eles, primeiro, não tem favela lá. Não tem muito menos violência. Locomoção abundante. O cara está do lado do centro da cidade, do lado da central de trens do Rio de Janeiro. Tudo muito mais fácil. Agora, é perfeito para isso. Só tem um problema. A gente vai ter que convencer a Caixa a mudar o mindset dela, porque o certificado, quando ela emprestou os 5 bilhões, o que ela ficou na mão? Com o certificado de potencial construtivo, que era a contrapartida do dinheiro que ela tinha dado. Então, qualquer um que quisesse construir naquela região, o terreno lá não é tão caro. O que custa caro são os potenciais construtivos. Você compra um terreno na região do Porto, você consegue construir uma vez a área do terreno. Você consegue construir até 6, 7 vezes, você tem que pagar pelo potencial construtivo. Que é igual o CEPAC aqui em São Paulo. Que é o CEPAC. Chama CEPAC. Tá. É o CEPAC que está tudo na mão da Caixa. Uhum. Então, isso foi em 2017, 2018, que a gente começou a ter essa ideia. E aí o nosso trabalho foi um trabalho de convencimento da Caixa de que não ia mais rolar os prédios, quer dizer, pelo menos a gente não entendia que estaria pronto para fazer um classe média baixa na região. E aí começamos a mostrar projetos, eles insistiam muito que tentasse fazer classe alta, e a gente não é a nossa praia, a gente entende que é para fazer um produto, e acabou que a gente ficou, o nosso produto lá tem uma parte que depois de muita conversa, conseguimos lançar o primeiro empreendimento em 2021, né? Entregamos agora, em 2024, o primeiro empreendimento, lá já lançamos 14 empreendimentos na região, né? Depois disso,
todos eles na faixa, parte dentro do Minha Casa Minha Vida faixa 3, mas a maioria, isso eu digo que é uns 30%, 70% de cada empreendimento é acima do Minha Casa, são produtos entre 400 e 600 mil, uma parte entre 250 e 350, mas sucesso absoluto de venda. Esses 14 empreendimentos totalmente vendidos, um atrás do outro. Eu brinco, eu falo assim, vocês nadam de braçada ali, né? Então, assim, né? Difícil ter concorrente, né? E quando tem um concorrente com um projeto, assim, não conseguem ter a mesma dinâmica de venda que vocês conseguem. A gente acho que foi o primeiro, né? Nós estamos lá com quase várias áreas e mais um monte para desenvolver. E está se formando um bairro, ou seja, são mais de 8 mil apartamentos, já estamos chegando aos 10 mil apartamentos. Se eu multiplicar isso, 2, 3, estamos falando em 30 mil pessoas, é uma nova cidade que está sendo criada dentro da região do Rio de Janeiro, um novo bairro que está sendo formado lá. E aí vem comércio, agora já tem o INPA, que é o Instituto de Matemática, que foi para lá, daqui a pouco vão vir supermercados, vai vir escola. Estamos bem orgulhosos do trabalho que está sendo feito lá. O prefeito está irradiante com tudo que está acontecendo lá, ele está apostando bastante na região. Ele divulgou agora um parque aquático do lado ali da região do Porto. Acho uma coisa bem sonhadora, mas tomara que dê certo. É uma coisa bem custosa que ele está querendo fazer ali, mas bem bacana o projeto dele, do parque aquático na região do Porto. Mas acho que tem bastante coisa para desenvolver ali na região do Porto, mas estamos com bastante empreendimento na rua lá. Bacana. E assim, mais alguma? O que você acha que a competição tem dificuldade, né, para entrar no Rio, né? Você acha que é mais do lado assim, não ter a força de venda que vocês têm, ou no caso é mais dificuldade na aprovação dos projetos no Rio, né? Que a gente vê em algumas companhias reclamando, falando que assim, demora um pouco mais, né? O processo de aprovação lá costuma ser mais rápido. Eu não sei dizer, eu acho que o Rio é um lugar que dá medo. Vou dizer que a Cury não nadou de braçada desde o começo lá, não. A gente foi para lá em 2009. Vamos dizer que cada ciclo de empreendimento, você sabe que são 4 a 5 anos entre comprar um terreno, aprovar, lançar, construir, vender. As primeiras 2 braçadas da Cury lá no Rio de Janeiro não foram um sucesso absoluto, não. A gente perdeu dinheiro com obra, a gente não teve custos exagerados, a gente não vendeu tão bem. Em qualquer lugar, não é só no Rio. Você tem que entender as peculiaridades da região, seus problemas, e a gente demorou. Então eu acho que talvez os outros players não queiram encarar esse tempo de maturação que o Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar tenha que ter. Eu acho que é isso, porque fora isso é uma cidade como outra qualquer. É isso, tem que saber tomar risco, saber empreender, mas com foco, né? Que eu acho que esse é o grande exemplo que vocês dão na Cury. Vocês têm um foco, como a gente estava conversando, no baixa renda, todo mundo da companhia focado nesse segmento, foco em São Paulo e Rio, que vocês já sabem operar. Então, a execução é muito importante, mas também o foco é crucial. Você falou tudo, Ferreira. Eu acho que isso é o mantra da companhia lá. A gente, toda vez que vem, eu dei o exemplo de Porto Alegre, apesar de fazer a mesma coisa, a gente entendeu que ir para lá ia tirar o nosso foco. Então, acho que o ponto principal nosso aqui é foco, é manter essa expertise. Mas dentro do foco tem muita coisa a ser feita. Cada hora entender que os projetos mudam, que esse nosso cliente da classe C, CB, ele tem vontades, ele tem necessidades. Então a gente tem que, dentro do foco, entender e cada vez mais se especializar. Então é isso que a gente está buscando, que essa empresa seja cada vez melhor dentro disso. Então a gente entende que é um universo que a gente tem bastante espaço ainda para poder progredir e caminhar. Que bacana. Fábio, passando para o último bloco aqui do nosso papo, voltando para algumas perguntas mais inspiracionais, né? Queria te perguntar assim, quais foram as principais lições que você teve desde 91 aí na Cury, enfim, se você tivesse que voltar lá atrás e dar um conselho pro Fábio lá de trás, enfim, o que você falaria, né? Acho que são 2 coisas que sempre
caminham comigo. Perseverança, a gente tem que não desistir das coisas. Acho que aquela história que eu contei de Compostela. Todo mundo vai passar por dificuldades na vida. Não existe um caminho retilíneo para ninguém, né? Acho que sempre você vai ter obstáculo pela frente e esses obstáculos fazem parte da vida. E a perseverança é você continuar brigando, vai cair, vai levantar, mas quem tem vontade, quem estuda, quem está decidido, uma hora vai conquistar. Isso eu acho que é o primeiro ensinamento que eu trago na minha vida. Eu já estou num momento de conquista, graças a Deus, mas é bom lembrar que por muito tempo demorou para eu chegar aqui e não foi a conquista desde o day one. Então, essa conquista veio depois dos 40 anos, né? Hoje tenho 59, começaram as minhas conquistas depois dos 40 e poucos anos. Até os 40 eu ralei muito. E era aquela coisa de matar um leão de manhã e outro à noite para poder sobreviver. Então, quem olha agora, eu acho o Fábio, essa empresa... Mas não é. Esse sucesso, essa coisa da Cury, são coisas de 10 anos para cá. Sim. Mas foi plantado isso, vem sendo plantado há 60 anos, como você disse. Então, perseverança. E número 2, sempre com humildade, com tranquilidade, sem subir no salto. Isso eu falo o dia inteiro para todo mundo da minha empresa. O dia que eu pegar um cara contando vantagem ou falando alguma coisa fora da caixinha, eu vou ficar muito bravo. Porque todo mundo é igual, temos que ensinar o próximo, a ajudar a empresa parceira, a ajudar o nosso cliente, ajudar todo mundo, muita humildade no que a gente faz, porque dessa vida a gente não leva nada, a gente tem mais que levar o nosso conhecimento e a nossa ajuda para todo mundo. Legal. Fábio, como é que é você fora do dia a dia e do dia a dia da companhia? O que você gosta de fazer? Então, como eu falei, eu fui pai mais velho, hoje eu tenho 3 filhinhas, a mais velha tem aquela que nasceu no dia do IPO, está com 5 anos, a Olivia, e tenho mais 2 meninas de 3 anos gêmeas, a Sofia e a Maria. Eu passo grande parte do meu tempo com elas, com a minha mulher, com a Júlia. Então hoje eu sou um cara extremamente dedicado, quando não estou fora da empresa. Gosto de jogar hoje eu estou no esporte, já fui fui profissional de basquete na minha vida, no passado, né? Joguei muito basquete, você vê minha altura. Qual a sua altura? Eu tenho 1,94 m, joguei pelo Sírio, joguei a vida inteira, até recentemente ainda jogava pelo Pinheiros, os sêniors, agora que eu dei uma desencanada porque eu encontrei um novo esporte mais light, que é o golfe. Estou praticando golfe, que é um esporte extremamente difícil, de concentração, de técnica. Estou lendo muito sobre isso, sobre golfe, estou vendo muito filme, mas... Fui picado pelo inseto. Mas é difícil. Eu jogo golfe há mais de 10 anos, o esporte. Eu estou há 2 anos e meio jogando. Difícil baixar o handicap, Ferreira? Difícil jogar esse jogo, não? É difícil. As pessoas veem a bolinha no chão parada, falam, não é possível que seja tão difícil, né? Você vai jogar tênis, aquela bola vem rápido. No golfe não, a bola tá parada, você pode tomar o tempo que você quiser e mesmo assim é impossível. É impossível. Né? E é impressionante como um dia você joga bem e no dia seguinte está todas as condições idênticas e você joga muito mal. É isso. Isso é a coisa que mais me surpreende nesse jogo. E por isso que ele é tão viciante. Né? Ele é tão viciante. Da dificuldade, que bacana. E, Fábio, alguma recomendação de livro ou filme, alguma coisa que você tenha visto aí recentemente? O que eu li? O último livro que eu li tem a ver até com família, foi aquele Outlive do Peter Hart. Muito bom. Sabe? Sim, Peter Hart. Tem a ver com longevidade, tem umas dicas bem bacanas, ele é um médico, eu achei bem interessante esse livro, é uma dica que eu acho legal. E um livro que eu sempre me seguiu na vida, que eu vira e mexe, eu mando a galera ler, é Siddhartha do Hermann Hesse, que traz muito a humildade e simplicidade, que no final das contas é o que vai levar as pessoas para frente. Então, quem tiver a oportunidade de ler, é um livro histórico, muito bacana, fino, mas que traz muito esses conceitos aí, que às vezes a gente esquece, mas que eu acho que é fundamental. Sem dúvida, que bacana.
Bom, Fábio, eu queria agradecer muito o nosso bate-papo, foi incrível. Foi uma aula realmente de empreendedorismo, uma aula de resiliência, foco, enfim, acho que deu para aprender demais, não só sobre, né, o setor, sobre a Cury, mas, enfim, acho que foi um bate-papo muito proveitoso, sem dúvida, para todo mundo, e queria deixar as portas abertas aqui para voltar mais vezes, para a gente manter esse diálogo. Imagina, eu gostei muito, foi um papo muito legal, uma tarde gostosa. Obrigado, pessoal. Obrigado. E lembrando a vocês, para deixarem o seu like, deixarem seu comentário, postem no LinkedIn, nas redes sociais, sobre esse episódio que foi incrível, para que cheguem a mais pessoas, que mais pessoas consigam ver. Lembrando que a gente já está aí no próximo do 30º episódio, mas a gente tem ainda vários episódios pela frente, vindo com sempre grandes líderes de empresas brasileiras, empresas listadas na Bolsa, para que vocês conheçam mais, não só sobre a companhia, mas principalmente sobre quem está por trás liderando essas grandes empresas. E é isso, até o próximo episódio e até mais.